Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos. Boa noite, detetives. Eu sou Rodolfo e essa semana estamos aqui reunidos para entrar em mais um caso. Entre 1978 e 1991, 17 homens entre 14 e 32 anos foram assassinados. Além de perder a vida, o seu assassino desmembrava seus corpos e guardava partes para praticar necrofilia e canibalismo. Hoje vamos falar sobre Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu em 21 de maio de 1960 na cidade de Milwaukee, Wisconsin. Ele era filho de Joyce, Annette e Lionel Herbert Dahmer. A Joyce era conhecida pela vizinhança como uma mulher muito nervosa e ansiosa, que falava bastante e gostava de ter a atenção das pessoas que ela conversava. Em certo ponto ela chegou a ficar acamada, foi diagnosticada com depressão e hipocondria, que é quando a pessoa acredita fielmente que possui uma ou mais doenças sem um diagnóstico oficial. Ela e o Jeffrey ficavam muito sozinhos porque na época o Lionel ele era estudante de química da Marquette University e passava boa parte do tempo lá. Além disso, os pais do Jeffrey brigavam bastante e não tinham muito tempo para ele, que cresceu se sentindo sozinho. Quando o Jeffrey estava na escola, a mãe dele engravidou. Por causa disso, ela tinha ainda menos tempo para ele. Uma das professoras dele na época disse que chegou a detectar alguns sinais de abandono, porém não era algo tão grave, segundo ela, ao ponto de uma intervenção. Nesse período, ele era descrito como tímido, retraído e com poucos amigos. Um dos primeiros sinais preocupantes quando a gente fala de um serial killer é o fascínio por animais mortos. Quando Jeffrey tinha 4 anos, ele viu o pai removendo o esqueleto de um animal debaixo da casa da família. Segundo o Lionel, o pai, o Jeffrey ficou estranhamente emocionado com os sons que os ossos faziam. Depois disso, ele passou a procurar ossos pelos arredores da propriedade. Quando ele era um pouco mais velho, ele passou também a colecionar insetos em potes e também a recolher carcaças de animais mortos, que ele desmembrava para ver como eles eram dentro. O caso mais preocupante foi quando o Jeffrey ele decapitou a carcaça de um cachorro, pregou o corpo dele numa árvore e empalou o crânio em uma estaca na floresta que ficava atrás da casa da família. Durante um jantar, o Jeffrey perguntou para o pai o que acontecia se ele colocasse ossos de frango na água sanitária. Como o pai dele era químico, ele mostrou para o filho esse processo que é conhecido como branqueamento e serve para você preservar os ossos. Tanto esse processo como o fato dele guardar algumas partes dos animais mortos vão ser comportamentos que ele vai repetir mais tarde. Em 1968, o Lionel se formou e ele conseguiu um emprego como químico na cidade de Akron, em Ohio. Por causa disso, a família se mudou para uma cidade vizinha, chamada Doylestown, e em dezembro a Joyce deu à luz ao irmão do Jeffrey. Os pais pediram para que ele escolhesse o nome do irmão e ele escolheu David. Depois disso, a família também se mudou para outra cidade chamada Bath Township. Quando ele tinha 14 anos, o Jeffrey começou a beber. E ele bebia muito, inclusive durante as aulas, chegando a esconder garrafas dentro de uma jaqueta que ele usava para ir para a escola. Ele sempre foi um aluno mediano, ele jogou tênis durante o ensino médio, chegou a tocar também na banda do colégio, e ele era conhecido no colégio assim como o palhaço da classe, que é aquele colega assim que conta algumas piadas, pregava algumas peças nos outros alunos também. E foi também na adolescência que ele descobriu que ele era gay, porém ele não contou, para ninguém. Ele chegou a ter um relacionamento com outro adolescente na época do colégio, mas eles não chegaram a ter relações sexuais, foi só uma coisa mais simples. O Jeffrey, ele passou a fantasiar sobre domínio e sobre controle dos parceiros dele. Ele se masturbava pensando nos torsos masculinos, em coisas como asfixia e também dissecação dos corpos, assim como ele fazia com os animais, e para ele não tinha nada de errado ele pensar nisso. Quando ele tinha 16 anos, ele bolou um plano para atacar um colega, deixar ele inconsciente e praticar relações com ele desacordado. Porém, ele não conseguiu porque esse colega, que era um corredor, não passou pelo local que ele estava esperando ele com um taco de beisebol. Em 1977, as coisas não iam bem na casa dos Dahmer. As notas do Jeffrey tinham baixado.
Os pais dele continuavam brigando muito, tanto que em setembro eles decidiram se divorciar, porque o Lionel descobriu que a Joyce teve um caso e ele saiu de casa no início de 1978. A mãe ficou com a guarda do David e se mudou para outra cidade, porém o Jeffrey ficou morando sozinho. Três semanas depois da formatura dele do ensino médio, o Jeffrey deu carona para um homem que se chamava Steven Hicks. O Jeffrey convidou o Steven para beber algumas cervejas na casa dele e o Steven aceitou. Depois de várias horas conversando e bebendo, o Steven disse que ele queria ir embora, porém o Jeffrey não queria que ele fosse. Então o que ele fez? Ele espancou o Steven com um haltere 2 vezes. Depois que ele caiu no chão, o Jeffrey estrangulou, tirou as roupas e se masturbou em cima do cadáver. No dia seguinte, ele dissecou o corpo no porão e enterrou os restos mortais em uma cova rasa no quintal. Várias semanas depois, ele desenterrou os restos mortais, dissolveu a carne em ácido, jogou a solução no vaso sanitário e também esmagou os ossos com uma marreta e espalhou o resto na floresta atrás da casa dele. Em agosto daquele ano, o Jeffrey se matriculou na Universidade Estadual de Ohio no curso de Administração de Empresas, porém as primeiras notas dele foram baixas e ele acabou desistindo depois de 3 meses. E nessa época ele já estava abusando muito do álcool. Em uma ocasião, seu pai chegou de surpresa e viu que o quarto do filho estava repleto de garrafas de bebidas. Seu pai então pediu para ele se alistar no exército. De lá ele foi para o Texas e para a Alemanha Ocidental servir como médico de combate, que é o soldado responsável por prestar os primeiros socorros na linha de frente do campo de batalha. Ele foi dispensado em 1981 justamente devido ao abuso de álcool. Com medo de enfrentar o pai, ele viajou para Miami Beach, arrumou um emprego e alugou um quarto em um daqueles hotéis de beira de estrada que a gente vê nos filmes. O Jeffrey gastava quase todo o salário dele em bebida, tanto que ele foi despejado do hotel por falta de pagamento. Ele passou um tempo dormindo até na praia, até ligar para o pai dele e pedir para voltar para casa em setembro. Então o Jeffrey voltou para Ohio, morou um tempo com o pai e com a madrasta, mas os problemas com a bebida causavam muita briga entre todos eles. E depois dele ser preso por dirigir embriagado, o pai dele enviou ele para morar com a avó na cidade de West Allis, no Wisconsin. Segundo as fontes, a relação dele com a avó era muito boa, ele chegou a arrumar um emprego e ele até ia na igreja com ela de vez em quando. Só que nessa época ele também foi preso por ato obsceno e ele acabou perdendo o emprego 10 meses depois e chegou a ficar desempregado por mais de 2 anos. E aí no começo de 1985 ele conseguiu outro emprego. Dessa vez foi numa fábrica de chocolates no turno da madrugada. Naquele mesmo ano, enquanto ele estava na biblioteca pública de West Allis, ele foi abordado por um homem que queria dar dinheiro para ele em troca de sexo oral. Ele não respondeu ao homem, porém esse incidente fez despertar novamente as fantasias que ele tinha na adolescência e ele passou a frequentar bares e saunas gays pela região. Segundo o relato dele mesmo, ele ficava bastante frustrado porque os parceiros se movimentavam muito durante o sexo. Por isso ele passou a dar álcool misturado com remédios para os parceiros, depois abusava deles enquanto eles estavam dormindo. O Jeffrey conseguia esses remédios dizendo que precisava deles para ajustar o sono, porque vocês lembram que ele trabalhava no turno da madrugada. Então para ele não foi muito difícil. Em 1986, ele viu no jornal uma reportagem sobre um menino de 18 anos que tinha morrido recentemente. Ele teve a ideia de roubar o cadáver e levar para casa. Ele até chegou a tentar cavar a cova, porém o solo estava muito duro e ele acabou desistindo. Em agosto de 86, ele foi preso mais uma vez por ato obsceno. Dessa vez ele foi acusado de se masturbar na frente de 2 meninos de 12 anos. Em sua defesa, ele disse que estava apenas urinando no local e que ele não tinha visto as crianças, e ele pegou 1 ano de liberdade condicional por isso. E sem contar a morte anterior do Steven Hicks, esse foi o último crime brando do Jeffrey, já que daqui pra frente ele ia começar de verdade a matança em série. A segunda vítima do Jeffrey foi o Steven Tomey, no dia 20 de novembro de 87. Ele conheceu esse homem num bar e os dois foram até um quarto alugado de um hotel. O Jeffrey deu bebida misturada com remédio para dormir e acabou abusando dele. Porém, quando ele acordou no dia seguinte, ele viu que o Steven estava deitado ao seu lado com hematomas, o peito estava esmagado e tinha sangue escorrendo pela boca. Ele disse que ele não tinha a menor ideia do que tinha acontecido naquela noite e por isso ele ficou desesperado. Para se livrar do corpo, ele saiu do hotel, comprou uma mala, transportou o corpo até a casa da avó. Depois de uma semana, ele desmembrou o corpo, limpou a carne dos ossos e colocou em vários sacos de lixo.
Ele também colocou os ossos dentro de um lençol e quebrou com uma marreta. Ele se livrou de tudo isso, menos da cabeça do Steven, que ele manteve enrolado em um cobertor. Depois de 2 semanas, o Jeffrey ferveu a cabeça em uma mistura de detergente industrial e alvejante. Depois de limpo e clarificado, ele se masturbou com ela. O assassinato do Steven foi o gatilho para o Jeffrey começar a matar em série, seguindo agora o mesmo modus operandi. Ele buscava as vítimas em bares gays, atraía até a casa da avó dele. Lá ele drogava as vítimas, abusava delas e matava elas estranguladas. A próxima vítima dele foi um garoto de programa de 14 anos que se chamava James Dockstader. Ele atraiu James oferecendo $50 para uma sessão de fotos na casa dele. Lá os dois tiveram relações sexuais e depois o Jeffrey drogou e matou ele estrangulado. O corpo do James ficou 1 semana no porão antes de ser desmembrado, fervido e clarificado, assim como o do Steven. Em março de 88, o Jeffrey conheceu um homem de 22 anos chamado Richard Guerreiro do lado de fora de um bar gay. Ele ofereceu $50 para o Richard passar a noite com ele e ele acabou aceitando. Chegando lá, o Jeffrey drogou ele com álcool e remédio para dormir, estrangulou ele com uma tira de couro e fez sexo oral no cadáver. O corpo do James também foi desmembrado e o crânio foi clarificado. Em abril, o Jeffrey atraiu mais um homem para a casa dele e deu para ele um café misturado com remédio para dormir. Porém, aconteceu que a avó dele apareceu e percebeu que ele não estava sozinho dentro do quarto. Por causa disso, ele preferiu não matar esse rapaz, ele apenas esperou que ele desmaiasse e levou ele até o hospital. A avó do Jeffrey ficou muito brava em descobrir que ele estava trazendo rapazes para casa, além de reclamar de que o porão e a garagem estavam assim com um cheiro muito ruim, e por isso ela pediu que ele se mudasse. Ele saiu da casa em setembro de 88 e foi morar em um apartamento de um quarto que ficava na North 25th Street. Apenas um dia depois dele se mudar, ele foi acusado de abuso de um menor por drogar e tentar ter relações com um menino de 13 anos de idade. O pai do Jeffrey soube do que aconteceu, chegou até a contratar um advogado para ele, e o advogado conseguiu que o Jeffrey passasse por avaliações psicológicas antes da audiência do tribunal. E no resultado dessas avaliações, ficou claro que o Jeffrey tinha dificuldades em diferenciar a realidade da fantasia, além dele ser muito impulsivo e também não confiar nas outras pessoas. E ele também foi diagnosticado com um transtorno de personalidade esquizoide. Em janeiro de 89, o Jeffrey foi condenado por agressão sexual de 2º grau, com o agravante da vítima ser menor de idade. Nesse tempo, ele voltou para casa da avó e fez mais uma vítima, o Anthony Sears, que tinha 24 anos. O Jeffrey atraiu o Anthony até a casa da avó, eles fizeram sexo oral e depois o Jeffrey drogou ele e matou o rapaz estrangulado. Na manhã seguinte, ele colocou o corpo do Anthony na banheira da casa, cortou a cabeça, retirou a carne, pulverizou os ossos. Como ele tinha achado o jovem muito bonito, ele guardou a cabeça e as genitálias em jarros com acetona dentro de uma caixa de madeira, atrás do armário do trabalho dele. 1 ano depois, ele se muda da casa da avó para um apartamento perto do local do trabalho dele e ele levou junto a cabeça mumificada do Anthony com ele. A primeira vítima nesse novo apartamento foi mais um garoto de programa, o Raymond Smith, que tinha 32 anos. Eles foram até o apartamento, o Jeffrey deu bebida misturada com 7 pílulas para dormir e estrangulou ele. No dia seguinte, o Jeffrey comprou uma câmera Polaroid e tirou várias fotos do corpo. Depois ele desmembrou, ferveu os membros em uma panela alta e até escorreu os ossos na pia, que nem macarrão, digamos assim. Ele dissolveu o resto do corpo, limpou totalmente o crânio, pintou com spray e colocou ao lado do crânio do Anthony. 1 semana depois, o Jeffrey atraiu outro jovem até o apartamento, tentou dar bebida com sedativos para ele, porém, por um erro ali na hora, ele mesmo acabou tomando. Quando ele acordou, ele viu que o jovem tinha roubado várias peças de roupa, $300 em dinheiro e um relógio que ele tinha. Ele teve medo de fazer um BO porque a polícia poderia ir até a casa dele e encontrar algum vestígio dos assassinatos, então ele acabou não relatando nada. Em junho de 1990, o Jeffrey atraiu o Edward Smith, que tinha 27 anos, até o apartamento, e novamente ele drogou e estrangulou ele. Porém, ao invés de repetir os processos anteriores, ele colocou o esqueleto dele no freezer por vários meses para depois dissolver as partes. Só que o que aconteceu? Ele colocou o crânio no forno para secar e ele acabou explodindo. Então ele viu que esse novo método que ele tinha tentado não dava certo. 3 meses depois, o Jeffrey encontrou um homem de 22 anos chamado Ernest Miller perto de uma livraria. Eles foram até o apartamento do Jeffrey e ele ofereceu $50 para ele deixar ele ouvir o coração e o estômago dele.
E depois que ele fez isso, o Jeffrey tentou fazer sexo oral nele, e o Edward disse que isso ia custar mais caro. Então o que o Jeffrey fez? Ele deu uma bebida para ele com os remédios para dormir, porém nessa ocasião ele só tinha 2 comprimidos, e ele sabia que ia demorar um pouco para fazer efeito. Então, percebendo o erro que ele fez, ele foi lá e cortou o pescoço do Edward, que sangrou até a morte em poucos minutos. Novamente, ele tirou fotos do corpo e desmembrou na banheira. Ele chegou a beijar a cabeça decepada e conversar com ela enquanto ele retirava a carne do resto do corpo. Além dos rituais que ele já praticava, dessa vez ele guardou o coração, o bíceps e os músculos das pernas do Edward na geladeira de casa. 3 semanas depois do assassinato do Edward, a vítima dessa vez foi o David Thomas, que tinha 22 anos. O Jeffrey também convidou ele para ir até o apartamento para tomar uns drinks e também posar para umas fotos. Ele deu a bebida com sedativo para o David, porém depois que ele ficou inconsciente, ele não se sentia mais atraído pelo jovem. E com medo que ele acordasse e ficasse com raiva de ter sido drogado, então o Jeffrey foi lá e resolveu matar ele do mesmo jeito. Dessa vez, entretanto, ele não reteve nenhuma parte do corpo. Ele apenas tirou foto de todo o processo de desmembramento. E depois da última vítima, o Jeffrey ficou quase 5 meses sem matar ninguém, embora ele tenha tentado abordar alguns homens e até levar eles para o apartamento. Nesse período também ele estava se queixando bastante de ansiedade, depressão e também de pensamentos suicidas, além de questões quanto à sexualidade dele, solidão e também dificuldades financeiras. Em fevereiro de 91, o Jeffrey viu um jovem de 17 anos chamado Curtis Straughter parado em um ponto de ônibus perto da Universidade de Marquette. Ele atraiu o Curtis até o apartamento oferecendo dinheiro para ele posar para umas fotos nuas e também para eles terem relações sexuais. O Jeffrey drogou o Chris, algemou ele e estrangulou. Depois ele desmembrou o corpo e manteve o crânio, as mãos e também os órgãos genitais. Em abril, o Jeffrey encontrou um jovem de 19 anos chamado Errol Lindsay. Ele convidou ele para o apartamento, mas foi difícil convencer porque o Errol ele era heterossexual. Depois de insistir muito, ele até foi. E aí o que aconteceu? O Jeffrey drogou ele, mas ao invés de matar ele diretamente como as outras vítimas, ele decidiu fazer um experimento. Ele fez um buraco no crânio do Errol e despejou ácido clorídrico. Acontece que o Errol ele acordou no meio do processo se queixando de dores de cabeça, então o Jeffrey foi lá e deu mais remédios para ele dormir, e depois que ele desmaiou, ele matou ele por enforcamento. Ele decapitou o Errol para manter o crânio, esfolou o corpo dele e colocou a pele em uma solução de água fria e sal por várias semanas. Porém, ele acabou se livrando dela porque ela tinha ficado muito quebradiça, segundo ele. Ainda em 1991, outros moradores do prédio do Jeffrey Dahmer começaram a reclamar que vinha um cheiro muito desagradável do apartamento dele, além de fazer muito barulho, principalmente de serra elétrica. O síndico, entrou em contato com o Jeffrey sobre as reclamações e ele deu várias desculpas, desde que a geladeira dele estava descongelando até que os peixes do aquário dele tinham morrido. Em maio de 91, o Jeffrey fez mais uma vítima, o Tony Huggs, de 31 anos, porém ele apenas matou ele, sem desmembrar. 3 dias depois, ele se aproximou do Coneric Sintasofon, que tinha 14 anos na época. O Coneric ele foi até o apartamento para posar para algumas fotos, o Jeffrey deixou ele inconsciente e ele até chegou a ver o corpo do Tony na casa, porém ele não conseguia reagir porque afinal ele estava meio dopado. O Jeffrey injetou ácido no crânio do Coneric e ele desmaiou. O Jeffrey colocou ele na cama e ficou ali do lado dele bebendo. Quando a bebida acabou, ele saiu para comprar mais e ele ficou um tempo bebendo no bar próximo da casa dele. Só que quando ele voltou, ele viu que o Coneric estava parado na esquina da casa dele, nu, conversando com algumas pessoas. Ele tentou levar o Coneric de volta para o apartamento, mas uma mulher que estava ali, ela disse que ela já tinha ligado para a polícia. Quando a polícia chegou, o Jeffrey disse que o Coneric era namorado dele, mas que ele tinha 19 anos. E que ele tinha bebido um pouco mais, tinha brigado, e por isso que ele estava meio daquele jeito. E mesmo com as pessoas protestando, os policiais levaram o Coneric de volta até o apartamento do Jeffrey, que mostrou uma foto Polaroid que ele tinha tirado momentos antes do crime para comprovar que eles eram um casal. E antes de partir, um dos policiais chegou a dizer que havia um cheiro meio estranho no local, provavelmente do corpo do Tony Huggs,
Porém, eles não foram checar para ver do que se tratava e o caso só foi classificado como uma simples briga de casal. Depois que a polícia foi embora, o Jeffrey deu mais uma injeção de ácido clorídrico no cérebro do Konarek, que dessa vez faleceu. No dia seguinte, ele tirou o dia de folga, desmembrou os 2 corpos e ficou com os 2 crânios. E depois dele quase ser descoberto, ao invés dele diminuir a quantidade de ataques, ele passou a atrair e matar cada vez mais. Então primeiro ele matou o Matt Turner, de 20 anos, por estrangulamento, e guardou a cabeça e alguns órgãos dentro do freezer. Só 5 dias depois, ele matou o Jeremiah Weinberger, de 23 anos, injetando água fervente no crânio dele. Em julho, ele matou o Oliver Lacey, de 24 anos, praticou necrofilia com o cadáver, desmembrou o corpo e colocou a cabeça e o coração dele na geladeira. E 4 dias depois, ele matou o Joseph Braderhoft, de 25 anos, por estrangulamento. E nesse meio tempo, depois de pedir uma série de folgas do trabalho, ele acabou sendo demitido. E aproveitando o tempo livre dele, ele dissolveu o restante dos corpos das vítimas que ele tinha feito. No dia 22 de julho de 91, 2 policiais da cidade de Milwaukee encontraram um homem muito agitado com algemas presas em um dos pulsos. Esse homem era o Tracy Edwards, de 32 anos, e ele disse aos policiais que um homem tinha colocado aquelas algemas nele e que ele tinha passado horas sendo mantido em cativeiro num apartamento próximo. O Jeffrey conheceu o Tracy naquele mesmo dia e convidou ele para ir até o apartamento. E assim que o Tracy entrou, ele sentiu que tinha um cheiro muito ruim no local, além de notar que havia muitas caixas de ácido clorídrico. E aí o Jeffrey tentou algemar ele, porém só conseguiu prender um dos pulsos. Depois disso, ele ficou ameaçando o Tracy com uma faca e disse para ele que iria comer o coração dele. O Tracy se manteve calmo, repetiu várias vezes que eles eram amigos e ficou nisso até que ele esperou o Jeffrey dar uma bobeira, acertou um soco na cara dele e fugiu pela porta da frente. Então os policiais foram até o apartamento e o Jeffrey, calmamente, convidou eles para entrar. Ele confessou que tinha colocado sim a algema no Tracy e que a chave estava numa mesa de cabeceira. Um dos policiais foi até o quarto atrás dessa chave, porém o que ele encontrou foi uma gaveta semi-aberta cheia de fotos polaroides, que eram aquelas fotos que ele tirava dos corpos desmembrados. Então o policial com as fotos foi até a sala e perguntou se aquilo era de verdade, e foi nesse momento que ele estava percebendo que já seria pego, que o Jeffrey tentou fugir, mas ele foi rapidamente dominado pelos policiais. Vários policiais foram chamados até o local e eles encontraram um verdadeiro açougue dos horrores. Foram encontrados 5 cabeças e 2 corações humanos na geladeira e um torso dentro do freezer. Dentro do barril do ácido, haviam mais 3 torsos. Espalhados pelo apartamento, eles ainda encontraram mais 7 crânios, alguns órgãos sexuais preservados, 2 esqueletos inteiros e mãos decepadas. O legista-chefe da polícia afirmou que o apartamento foi mais como desmontar um museu de alguém do que uma cena de crime real. Antes mesmo do julgamento do Jeffrey, começaram a aparecer algumas questões. Por exemplo, a polícia foi acusada de não ter agido antes porque o caso envolvia menores, LGBTs e negros, visto que a maioria das vítimas elas eram afro-americanas e no caso do Konarek, ele tinha só 14 anos. O julgamento em si começou em janeiro de 92 e o caso já tinha tomado proporções enormes. Foram tomadas várias medidas de segurança, até mesmo uma barreira à prova de balas foi colocada no tribunal. E como a maioria das vítimas elas eram negras e somente um afro-americano estava no júri, isso acabou gerando protestos entre os populares. E apesar de ele ter confessado todos os assassinatos, ele se declarou inocente de todas as acusações e a defesa disse que ele era insano, alegando que somente uma pessoa que era mentalmente instável poderia ter feito tudo o que ele fez. Só que dentre as testemunhas de acusação, havia quem? O Tracy Edwards. E ele foi muito importante para contar tudo o que ele viu na casa e também como era o comportamento do Jeffrey. E o júri não acreditou na insanidade, considerou que ele era são e culpado por todas as acusações. Ele foi condenado a 15 penas de prisão perpétua consecutivas e mais uma foi adicionada posteriormente e ele foi mandado para a Instituição Correcional de Colômbia. Inicialmente ele não tinha contato com outros presos, mas aos poucos ele foi sendo integrado. Ele passava a maior parte do tempo dele lendo, trabalhando na prisão, e ele também passou a frequentar um culto local, tanto que ele chegou a ser batizado.
No dia 28 de novembro de 94, o Jeffrey foi designado para limpar a sala de musculação da prisão com mais 2 detentos, o Christopher Scarver e o Jesse Anderson. Quando os guardas voltaram para verificar se eles já tinham terminado, eles encontraram o Jeffrey e o Jesse quase mortos, porque o Christopher tinha espancado os dois com uma barra de ferro. O Jeffrey foi declarado morto horas depois e o Jesse chegou a ir para a UTI, porém morreu alguns dias depois. Quanto aos motivos para fazer isso, o Christopher disse que atacou os dois homens porque Deus tinha pedido para ele fazer isso. Primeiro ele disse que não tinha planejado os ataques, mas depois revelou que ele tinha escondido previamente uma barra de ferro dentro da roupa. Nessa época ele já cumpria a prisão perpétua por assassinato, ele foi condenado a mais 2 pelos assassinatos do Jeffrey Dahmer e do Jesse Anderson. A história do Jeffrey Dahmer ficou muito conhecida nos Estados Unidos, tanto que foram feitos alguns filmes sobre o caso, mas tem 2 assim que são mais conhecidos. O primeiro é o Dahmer, Mente Assassina de 2002, que é estrelado pelo Jeremy Renner, que é o Gavião Arqueiro da Marvel. O segundo, que eu acho mais interessante, é o Meu Amigo Dahmer, de 2017, e ele narra os anos de colégio do Jeffrey antes do primeiro assassinato dele. E ele é estrelado pelo Ross Lynch, que é o namoradinho da Sabrina, da Netflix. Detetives, esse foi o caso de hoje. Todas as fontes utilizadas para a composição dessa pauta vão estar na descrição. E não se esqueçam que se você gostou do nosso trabalho, você pode ajudar o podcast a crescer seguindo a gente nas redes sociais, através do Twitter e do Instagram, @podcastcdd. E você também pode entrar no nosso site, www.podcastcdd.com.br, para ter acesso à versão escrita e ver algumas imagens referentes ao caso. Se você puder, você também pode nos ajudar financeiramente através da plataforma apoia.se/podcastcdd a partir de R$1 por mês. Então a nossa reunião fica por aqui. Nos vemos na semana que vem.